Dia 30 de outubro, domingo, a partir das 9 da manhã, você confere o terceiro episódio da superprodução Genipapo, A Fronteira da Independência. A TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí exibe. Aliás, no sábado, às 6h15, foi a exibição dos 2 primeiros episódios. E a série Genipapo está sendo reconhecida pela qualidade da sua produção, pela qualidade dos atores, pela qualidade dos cenários. Mas tudo isso depende de muito esforço e muita preparação. Eu estou aqui ao lado do Alexandre Mello, que é diretor da série, e que vai trazer mais informações aqui para nós. Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, parabéns. Eu assisti os 2 primeiros episódios, simplesmente maravilhosos, e nos permitiram, né, uma imersão dentro daquele ambiente do Piauí 1822. Né? Sim. É muito interessante. Agora, tudo isso depende de uma preparação enorme, né? Sim, foram 11 anos gestando o processo, e o processo de preparação para a gravação da série foram 3 anos. Né? Uhum. A gente ia começar a gravar em 2020, quando a pandemia estourou, tivemos que parar, mas foi uma parada relativamente estratégica, porque a gente não deixou de se preparar por nenhum momento. Tá, então a ideia é começar a gravar em 2020, então vocês se prepararam nos 3 anos anteriores? Isso, nós já estávamos nos preparando há 3 anos, e nós usamos esse período de parada devido ao Covid para continuar nos preparando. Isso nos permitiu, com vários atores que estavam selecionados... Aí é a preparação dos atores, né? Isso aí são os 2 preparadores de lutas, que são atores também. O Dennis Kirlian, ele é professor de Kung Fu. Esse de bermuda azul. O de bermuda azul sem camisa. E ele, como a gente teve, o que eu estava te falando, a gente teve um ano... É isso? Isso, a gente teve um ano parado, né? O Denis resolveu fazer um curso de ator e virou um dos atores. Olha isso, cara. Certo? Refez os testes e participou. Certo? Mas eles 2, aí é o Igor Medeiros, filho da Fátima Campos, um grande ator piauiense. E aí eles não é no filme? E isso eles já lá na série. Olha que coisa interessante. Eles já atuando. Aí eles ensaiando, né? Lá no Sesc Praia, do qual nós somos muito gratos, que eles ficou isolado pra gente durante... Eles ensaiam o combate, fazem a coreografia e depois encenam. Tá. E aí a gente está vendo o quê? Preparação... Aí a gente está vendo os testes de câmera e o reconhecimento de set. Aí é o Afonso, o assistente de direção, meu primeiro assistente de direção, do Chico Rasta, em que aí você está vendo um dos momentos do assalto ao trem de carga, né, que só vai passar lá nos últimos episódios, certo? E como eles... aí você está vendo a preparação... os ensaios na casa inglesa, mostrando, você está mostrando para a atriz, como é que deve o segundo assistente de direção, o Felipe, está apresentando como é que... Aí você está vendo a Analice, que interpreta a Maria Isabel Garcia, nos ensaios no Sesc, e já depois... toda figurinada, o Rico Lima. Aí eu ia te fazer uma pergunta para você, aí está a imagem do Rico Lima, né, também contracenando com ela, ele fazendo o Fidié. Essas imagens do começo, das primeiras aparições de Fidié, que se passam em Portugal, foram feitas onde? Foram feitas no Curtume Cobrasil. É um curtume que tem uma área... Portugal tem a maior área de florestas de eucalipto da Europa. E a gente, sabendo disso na pesquisa, a gente encontrou essa locação lá em Parnaíba, que é uma área de reflorestamento que o Curtume é obrigado a fazer às margens do rio Parnaíba, que é uma floresta de eucaliptos. Ou seja, a floresta de eucaliptos que aparece é de Parnaíba. Isso, é de Parnaíba. A de Portugal é em Parnaíba. Agora, as imagens de Portugal são de Portugal, de um banco de imagens. Agora sim, por exemplo, tem algumas imagens que eles aparecem na frente de uma espécie de casa colonial. Sim. Aquilo é o quê? Aquilo é o Castelo do Maracujá, lá de Parnaíba, do Dr. Valdeci Cavalcante. Então é real aquilo? É real. Imaginei que vocês pudessem ter feito alguma coisa em cromo. Não. Ali o castelo são imagens portuguesas, atuais, que a gente editou e tirou. O Quaresma, que deu uma palestra ontem, ele retirou as antenas de TV, retirou os carros, retirou os postes, limpou e colocou uma mata em volta do castelo para ficar como... Quando você fala que retirou, não é retirou literalmente, ele usou computação gráfica. Computação gráfica. A gente chama de mate paint. É quando você filma num lugar que tem um poste,
Por exemplo, o próprio Quaresma era o diretor da 2ª unidade e no aperto ele filmou um carnaval e não viu que tinha um poste da Equatorial no meio. Aí ele mesmo teve que retirar aquele poste, apesar da Equatorial ser patrocinador, o poste não estava combinado em 1822. Nada contra a Equatorial, acontece que em 1822 não tinha poste, então não tinha como manter. Então, às vezes aconteceu, alguém da equipe, um ator muito quente, eles vestidos com várias camadas de roupa, microfone. Né? Quando o ator era o ator principal, ele tinha 2 microfones de lapela, mais um boom em cima dele, para garantir o som. Só que aquele monte de roupa roçava, suava, caía, e o ator tomava muita água. E devido ao Covid, tinha que se manter distanciamento, era entregue às águas da pessoa. E ele esqueceu, por exemplo, um dos atores mais famosos tinha mania de esquecer uma água mineral no meio do set. E a gente tinha que retirar, gravar. A gente não fez como uma outra emissora de TV que deixa os extintores no tempo dos faraós. A gente preferiu retirar na computação gráfica, que era melhor. Mas deu um trabalho desgraçado. Dá um trabalho a mais. É melhor não esquecer. É melhor não esquecer. Muitas armas, né, a gente obviamente vê. Um dia que essas armas são todas cenográficas, como é que funciona? Sim, são armas que utilizam pólvora branca. O Eduardo Farjala. Os irmãos Farjala são os maiores especialistas em efeitos especiais do Brasil. Então foram trazidos muitos quilos de pólvora para explodir na hora dos canhões, né? Mas eles são todos ex-integrantes do batalhão de desarme a bombas do Exército Brasileiro, aposentados. Então eles trabalham para todos os grandes filmes brasileiros e internacionais rodados no Brasil. As armas são deles também? As armas são todas deles, elas têm um dispositivo eletroeletrônico disparado por controle remoto, no caso dos canhões, que é uma explosão massiva, maior, né, perigosa inclusive, mas as armas que as pessoas conduzem, todos os atores que iam manipular armas tinham que tomar cuidado. Você não podia atirar a arma, ela não tem projétil, né? Não corre o risco de acontecer nada, mas é uma explosão antiga, uma bate-bucha, então sai muita fumaça, igual uma bate-bucha de verdade, e é uma pequena explosão, né? Então a pessoa não podia atirar muito perto da outra, a gente tinha que usar um truque de câmera, de quando uma pessoa ia atirar na outra, estar distante. E a pessoa que ia receber o tiro vestia uma roupa especial, previamente preparada, ela tinha um colete por debaixo e tinha uma mini carga de pólvora que ia explodir a roupa como se o projétil tivesse atirado. É muito interessante. Entendeu? Agora, a gente assistindo, você fica, como eu disse, você fica encantado com as paisagens, a fotografia foi belíssima, né? O Chico Rasta fez um trabalho se superou completamente. Fantástico. E a equipe dele, maravilhosa. Sim, a equipe toda. O Rufino, da 2ª unidade, diretor de fotografia da 2ª unidade. Muitos foram preparados para fazer o filme. Sim, sim. Toda a equipe de fotografia é parnaibana. Impressionante. Com exceção do Douglas, que é a pessoa responsável, o foquista. É uma coisa muito detalhada, você vai ver, isso é muito de cinema mesmo. Você vê, o foco está na primeira pessoa, vai para a segunda, volta para uma terceira, a pessoa está caminhando, vem um cavalo, sai o foco de uma pessoa a outra. Essa profundidade de câmera, ela só é obtida com lentes cinematográficas que exigem um follow focus eletrônico. E esse cara veio treinar os outros, certo? Na segunda etapa, os alunos dele fizeram foco, ele não veio. Mas na primeira etapa, como eram 2 operadores de foco, ele mais o Vinícius, que foi aluno dele, operavam o foco quando a gente estava com câmera na mão ou no Steadicam. Tá. Essas imagens que a gente vê, porque eu repito, a fotografia é linda, você ficou olhando as paisagens piauienses. Esse local especificamente qual é? Onde Ilha das Batatas. Ilha das Batatas. Eu costumo chamar do paraíso da Ilha das Batatas. É do Jorge e do Dil Rezende, lá em Parnaíba. É uma ilha do Delta, que fica antes da Ilha Grande de Santa Isabel, faz parte do município da Ilha Grande de Santa Isabel, faz parte do Delta do Parnaíba. A gente precisava, a Ilha das Batatas era uma fazenda de verdade do Simplício Dias. Também preparação, né? Enfim. Bom, mas era uma fazenda de verdade. Era uma fazenda, a Ilha Grande era uma fazenda do Simplício Dias, a Ilha das Batatas era uma fazenda, a Ilha do Urubu era uma fazenda dele, a Ilha do Cipoal. O nome de cada uma das ilhas do Delta, daquela região, eram fazendas que foram do pai dele, o Domingos Dias da Silva, algumas delas. Ilha Grande era do pai dele. Ilha das Batatas, do Cipoal, ele foi comprando. Como é que ele comprava as fazendas? Como? Ele emprestava dinheiro para o cara.
o cara não pagava. E ele retomava ficava. Ali o patrimônio que era a terra. Que coisa, é a tática da agiotagem que existe há milhares de anos. Né? Alguns pagavam, permaneciam com essas áreas seguem privadas? Só por uma curiosidade. São privadas. São privadas a grande maioria delas são privadas. Vocês tiveram esse trabalho de convocar atores, preparar atores, fazer de definir as locações. Sim. E resultou nesse trabalho bonito. Mas aí fica sempre uma pergunta a cada cena que a gente vê. Sim. O que de fato é real no levantamento histórico? Porque tem ficção ali no meio. Sim, né? Por exemplo, vamos fazer agora vai aparecer um roubo a trem, assalto a trem. Sim. Isso aconteceu na história? O assalto a trem de carga, sim, aconteceu. Só que não existe uma narração, aí é que vem, né? Diferentemente de hoje, que você vê, muita coisa acontece hoje, muita gente dá versões ao fato. Né? Você não tem como esclarecer, por exemplo, alguns crimes famosos. Fica muita dúvida. Não existem... toda a história ela é composta de 3 formas. Ou são testemunhos orais das pessoas que foram passados para frente, ou tinha alguém efetivamente acompanhando o fato e documentou. Mas mesmo que essa pessoa tenha documentado, ela acompanhou e documentou segundo a visão dela. Uma pessoa que acredita em algo pode documentar achando aquilo. Então, a série ela é inspirada em eventos históricos. Porque para alguns eventos não existe registro e para outros existem 20 versões diferentes. Entendi. Existem 20 versões diferentes para a quantidade de pessoas que morreram, lutaram e foram feridas na Batalha do Genipapo. Nós não entramos nessa celeuma. Existem, por exemplo, historiadores que acreditam que não houve a Batalha do Genipapo, certo? Existe um historiador piauiense, o Paulo Gutenberg, que ele acredita que foram várias guerrilhas que aconteceram. Houve a batalha, mas não foi uma grande batalha somente num lugar. Foram várias guerrilhas e escaramuças em que o exército foi sendo atacado, inclusive sendo perseguido, certo? Agora, isso tem 200 anos, certo? Não dá para você fazer uma escavação arqueológica, porque a região onde aconteceu a batalha, em Campo Maior, tem uma cerâmica em cima, tem um monumento. Ninguém sabe exatamente se foi naquele ponto que ele passou, porque não existiam, é um fato curioso, não existiam estradas naquela época. O fato mais intrigante do FIDE é ele ter conseguido marchar com o exército de Oeiras até Parnaíba. São 600 quilômetros a cavalo. Ele conseguiu fazer isso em aproximadamente 43 dias. De 43 a 45 dias. 600 quilômetros. Ele faz a marcha até Campo Maior, descansa em Campo Maior 15 dias e vai até em Parnaíba. Depois que ele vai a Parnaíba, ele passa meses em Parnaíba. E a gente tem que compreender isso. Por que é que a capital do Piauí não é no litoral? As notícias em Parnaíba chegavam antes de Oeiras no mínimo 2 a 3 meses, por causa da ligação marítima, que era a única ligação que nós tínhamos de mais alta velocidade, né? E nós temos os ventos que favorecem a volta do Rio de Janeiro para cá, a volta de Pernambuco para cá. O navio volta no triplo da velocidade, porque ele está a favor do vento. Quando ele vai de Parnaíba até o Rio de Janeiro, ele está contra o vento. Então ele navega e os ventos... quando faz a curva e chega na Bahia, os ventos são muito lentos. Então, o Simplício, o Leonardo Castelo Branco, o juiz João Cândido, o Miranda Osório, que é de Oeiras e é de uma família oeirense, estava lá e era, nas nossas pesquisas, é um enviado do coronel. Se a série tivesse uma segunda temporada, não é nossa intenção no momento. A gente está satisfeito com o que conseguiu fazer e foram 11 anos para fazer. Eu não tenho como passar mais 11 anos para fazer uma segunda temporada. Então, o Miranda Osório, por exemplo, ele se casa com... A gente descobriu na pesquisa da série que Periperi era uma fazenda de Simplício Dias. E os habitantes de Periperi, a prefeitura de Periperi, não registra isso na história dele, mas está registrado no Instituto Geográfico Histórico da Parnaíba, Periperi como uma das fazendas de Simplício Dias. E a região, e a quantidade de escravizados, e a quantidade de gado que ele tinha nessa fazenda. Era a última fazenda dele. As fazendas também do Simplício iam de Granja, no Ceará, até Aroazes, mais ou menos, lá no Maranhão. Ele era dono de várias fazendas naquelas ilhas. Né? Agora, é claro, ele era um grande proprietário de
africanos escravizados. E nós descobrimos inúmeros documentos fazendo o que ele achava necessário na época. Os filhos dele, ele teve mais de 35 filhos. Ele vai aparecer um filho ao longo da série dele. Entendi. Mas é mistério, só quem assistir Pronto. até o 10º episódio. Atenção, pessoal. Domingo, 9 da manhã, TV Cidade Verde, mais 2 episódios da série Genipapo. Mais um episódio da série Genipapo, A Fronteira da Independência. E olha, muito, muito bom. Os 2 primeiros episódios que foram exibidos, espetaculares. Quero agradecer e mais uma vez parabenizar. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.